A manchete é: Lula vai a Brasília e conversa com a imprensa brasileira sobre a imprensa brasileira. Quando você é uma liderança política e representa um partido e todo um projeto, qualquer projeto, tão importante quanto saber o que você fala é saber para quem você fala. O PT tem se concentrado em duas pontas ultimamente. Na mídia regional, Lula tem dado entrevistas aí para várias rádios locais, e também na imprensa internacional. Para a imprensa alemã, Lula disse que no Brasil a luta é da democracia contra o nazismo. Para a imprensa francesa, ele disse que Bolsonaro vai perder. Até aqui, a imprensa nacional, os responsáveis pela cobertura do que acontece em Brasília, pareciam assim estar em segundo plano na estratégia de comunicação do PT. Aí chegou a sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021, e com ela, uma coletiva em Brasília. Muitos veículos foram convidados e quem quis mandou lá seu representante. Quem abriu o encontro foi a Gleisi Hoffmann, e logo de cara a gente já percebe que um dos principais assuntos da coletiva de imprensa é a imprensa. Nós enfrentamos uma situação muito difícil, né? Tivemos aí um massacre midiático. Tem um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do Manchetômetro, que mostra que em 2016 nós tivemos 13 horas de Jornal Nacional contra o presidente Lula. 13 horas. Vocês devem lembrar daqueles dutos da Petrobras jorrando dinheiro. E a nós cabia notas que eram lidas no final de cada uma daquelas reportagens. Nós tivemos, com os três principais jornais, de 2015 a 2016, 693 editoriais contra Lula e contra o PT. E em 2014 a 2017, foram 55 capas das três principais revistas do Brasil, expondo o presidente Lula ou expondo o PT. Ou seja, colocou-se na opinião pública a versão de que o presidente Lula era corrupto, que o PT era corrupto, que fazíamos parte de uma quadrilha. A Gleisi até poderia, mas não chega a dizer que quando o Intercept revelou as entranhas da Lava Jato, as denúncias não ganharam a mesma visibilidade na imprensa nacional. Talvez o objetivo seja selar a paz com a mídia hegemônica. Eu poderia dizer o que eu acho, mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E eu sei que minutos depois, ao pegar o microfone, o Lula não culpa a imprensa brasileira por nada. Ele apenas diz que ela foi induzida ao erro, o que soa mais suave. Como a Operação Lava Jato teve encontro com todas as redações dos principais jornais do Brasil antes de começar a operação, teve reuniões com todas as redações das revistas antes de começar a operação, e visitou a Globo, a Bandeirantes, a SBT, a Record e outros meios de comunicação, e induziu a imprensa brasileira a esse erro histórico. Eu, na verdade, só esperava que um dia, aliás, o Noblar já escreveu isso 3 vezes, de que a imprensa pudesse reconhecer que foi enganada pela força-tarefa da Lava Jato, que foi induzida à mentira pelo Moro e que publicou apenas o que recebeu de informações. E muitas vezes, lamentavelmente, não levou em conta a defesa. Não foi só o Noblar não, hein? A própria assessora de comunicação do Sérgio Moro, durante a Operação Lava Jato, a pessoa que mediava as relações entre o Moro e a mídia, essa pessoa disse com todas as letras que a imprensa brasileira comprava tudo. Quer dizer, o que quer que a Lava Jato dissesse seria tomado como verdade, sem questionamento e principalmente sem apuração. Olha, deu para perceber aí uma reciprocidade, né? A imprensa pede para o PT fazer autocrítica e o PT pede que a imprensa faça a autocrítica dela. Mas enfim, vamos em frente, porque tudo que você ouviu aí, da Gleisi Hoffmann e do Lula, essas duas falas saíram logo da abertura do encontro. O primeiro veículo a fazer uma pergunta é o site Metrópolis. A pauta? A imprensa, de novo, regulamentação da mídia. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Luciana, eu sou do portal Metrópolis. Presidente, eu gostaria... O senhor tem recebido algumas críticas, inclusive de aliados, que consideram, por exemplo, um erro falar atualmente, nesse momento, sobre a regulação dos meios de comunicação. E aí eu gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto, quais são as intenções desse projeto.
Eu não sei por que tanta polêmica com relação à regulamentação do meio de comunicação, sobretudo na área digital e na área eletrônica, ou seja, porque jornais e revistas nunca poderão ser regulamentados, porque depende do dono escrever. Segundo, é uma coisa do Congresso Nacional. Nós tínhamos feito uma proposta, um debate em 2009, essa proposta foi aprovada, sabe, num congresso com mais de 3.000 radialistas, gente ligada à internet, à rádio comunitária. Depois isso não foi dado entrada no Congresso Nacional, não sei por qual razão que não foi dada entrada. Eu nem sei se o projeto está mais atualizado. Portanto, o que se propõe é que em algum momento da história do Congresso Nacional esse tema pode ser debatido. E esse não é um tema de um presidente da República, esse é um tema do Congresso Nacional. Eu sinceramente, não vejo qual a preocupação que algumas pessoas têm. E algumas pessoas falam que isso é censura. Eu acho engraçado, porque se vocês prestarem atenção e olharem para a minha cara, vocês vão perceber o cara mais censurado do Brasil está falando com vocês. Porque se... Pois é, esse é um tema delicado, hein? A gente já falou sobre esse assunto num vídeo recente aqui no canal, você pode ver se você quiser. Fato é que esse assunto gera, sim, um monte de críticas nos editoriais dos grandes jornais contra o PT, acusando o partido de querer censurar a imprensa brasileira. E se o PT quer censurar a imprensa brasileira, então ele é antidemocrático. Se ele é antidemocrático, ele é igualzinho ao Bolsonaro. Se ele é igualzinho ao Bolsonaro, então o Brasil precisa desesperadamente encontrar uma terceira via. Essa é a tese da grande mídia, que se revela uma entusiasta aí da tal terceira via. Olha esse editorial do Estadão aqui, por exemplo, dos mesmos autores de Uma Escolha Muito Difícil. Olha lá, mais do que ser anti-Lula ou anti-Bolsonaro, o que faz falta é ter um projeto para o país. Essa é a melhor resposta contra as forças do atraso. E o que tem a dizer o PT, considerado aí pelo Estadão essa força do atraso, sobre essa busca da imprensa por alguém que a represente dentro do campo aí da tal terceira via? Eu acho que tem dois tipos de gente agora. Tem a candidatura do Bolsonaro, que é uma candidatura, pelo fato dele ser presidente da República, é sempre uma candidatura competitiva, quem está com a máquina na mão, sempre será competitiva. E tem a minha candidatura, que ainda não está colocada, mas que também me parece um pouco competitiva. Agora, tem um monte de gente que ainda não tem competitividade, que estão tentando, sabe, se colocar. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Agora, as pessoas têm que compreender, para eles disputar as eleições, eles têm que disputar o primeiro turno. Então, as pessoas se lancem, vai ter debate na televisão, vai ter entrevista, e aí vai escolher um. E esse um vai disputar uma vaga, ou melhor, vai escolher dois. Esses dois vão disputar. Então, eu não tenho problema com relação a isso. Pode ter quantas vias quiser, sabe? Eu acho muito, muito, muito importante. Tanto os editoriais quanto os candidatos da chamada terceira via acusam o PT de boicotar o impeachment. A tese aí é de que seria conveniente para o PT manter Bolsonaro no poder até 2022, ainda que isso faça aumentar a fila do osso. Essa pergunta aí também apareceu. Boa tarde, presidente. Eu sou Júlia, da Folha de São Paulo. Eu queria saber se o senhor pretende ir aos protestos do dia 15 de novembro, que estão sendo organizados pela oposição, e por que o senhor não foi aos atos anteriores, se isso não pode dar uma sinalização de que, na realidade, o senhor não apoia o impeachment do presidente Bolsonaro e pode enfraquecer a mobilização. Obrigado pela pergunta. Eu estava esperando essa pergunta. Era necessário, veja, dizer que o PT é contra o impeachment é de uma insanidade. A pessoa que fala que o PT é contra o impeachment poderia perguntar por que o Lira não coloca em votação. Não é a Gleice Hoffmann que pode colocar em votação. Ela está magrinha de tanto gritar impeachment fora Bolsonaro. Eu estou achando até que ela tem que tirar um descanso para ela engordar um pouquinho e deixar os outros que acham que o PT não quer impeachment gritar. Sobre a presença em manifestações, ele diz que não sabe se vai para a rua no dia 15. Só sabe que a hora que for, não sai mais. Uma coisa é subir num caminhão um candidato que tem 2% dos votos. Outra coisa é subir num caminhão um candidato que tem 47% do voto, 45%, 40%, 48%, 49%, 51%, 52%, 53%. Depende do viés da pesquisa. Então eu tenho essa responsabilidade.
Porque quando eu subir no caminhão, não é para descer mais. Só para você saber, é improvável que Lula esteja nas ruas em 15 de novembro. Ele vai para Paris. Sem sacanagem. Quer dizer, talvez não seja Paris, talvez seja Berlim, talvez seja Madrid. O fato é que o PT tem sim uma tour com lideranças europeias marcada para os próximos meses. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.